Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Gabinete Cast. A ideia desse podcast é reunir os pastores da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife para a gente bater um papo, conversar a respeito de temas, assuntos que os membros da nossa igreja e de outras igrejas também, não é? Costumam trazer para o gabinete pastoral. Nós não vamos divulgar aqui o nome de ninguém, então fique muito tranquilo, porque se algum dia você esteve no gabinete pastoral de um de nós, e seu segredo está conosco, né? Nós vamos levá-lo para o túmulo, né? Como o pessoal fala por aí, né? Mas como geralmente as questões elas são recorrentes, ou seja, muita gente tem o mesmo tipo de dúvida, o mesmo tipo de problema, então a gente resolveu resumir, né? Juntar essas questões mais comuns e conversar sobre elas na expectativa de ajudar você que está precisando de orientação nessa área e dar também alguma referência ou informação ou dica prática que possa ajudar você também a ajudar outras pessoas que estão nessa condição, né? Nós estamos muito alegres com o resultado do podcast até agora, temos tido muitas reações positivas, pessoas que estão encorajando a gente, e aqui no nome da equipe toda nós queremos agradecer. Agradecemos as críticas também, porque o alvo é sempre a gente melhorar. E vamos começar, não é? Eu vou apresentar a equipe, porque é bom sempre fazer isso, apesar que você já conhece. Então nós temos aqui o pastor Joselito, temos o pastor Luciano e o pastor Lutero Augustus, esse que vos fala. Vocês estão sentindo falta do nosso pastor titular, que é o pastor Cláudio. Ele estava marcado para vir, mas de última hora foi impedido por questões imperiosas. Ele não tinha jeito dele vir mesmo, não é? Então a gente aproveita que ele não está aqui para fazer para dizer um monte de coisa que não diria se ele tivesse aqui, né? Apesar de que ele não vai ver depois, né? O tema do programa de hoje é dúvidas teológicas. Deixa eu explicar. Muito do que a gente faz no gabinete pastoral é ajudar os membros da igreja a entenderem as coisas relativas ao reino de Deus. Isso pode ser tanto questão teológica propriamente dita, tipo assim, doutrina da eleição, predestinação, ou como dúvida teológica, mas que tem um fundo prático, né? Como decidir ou como agir em situações, por exemplo, em que o meu patrão lá na empresa está pedindo para eu fazer determinadas coisas que são contrárias à Bíblia, a minha consciência não deixa, e assim por diante. Então, muito do que se faz no gabinete pastoral é tirar dúvida, tirar dúvida. Então, é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, tá certo? Nós vamos ter, são 4 blocos, né? Vamos ter aqui 4 blocos de perguntas, 3 perguntas cada, mas pode aparecer alguma pergunta no meio. Depois nós vamos responder algumas perguntas que chegaram para nós através do nosso canal de comunicação e depois nós vamos encerrar, né, com um encorajamento para você seguir aqui o nosso canal. Aproveitando já, pedindo para você que está nos assistindo, já para se inscrever no canal do YouTube da nossa igreja, curtir e acionar o sininho para poder receber as notificações. O nosso canal, além do podcast Gabinete Cast, ele tem também um podcast que tem um nome muito interessante, Criando Laços, que é do grupo de mulheres da nossa igreja. E tem tido um sucesso muito grande, né? O pessoal tem gostado muito. É melhor que o Gabinete Então, Cast. dizendo até que é melhor que a gente. Então, eu devia estar fazendo. E, além disso, você tem as séries de sermões pregadas pelos nossos pastores, os sermões avulsos pregados pelos pastores. Você tem também acesso ao boletim da nossa igreja, você fica sabendo as atividades da nossa igreja, os horários. Então, tudo isso é muito importante. É a razão pela qual eu estou pedindo para você se inscrever e curtir. E depois você divulga isso nas redes sociais, né? Vai lá no grupo de WhatsApp que você participa, faz a divulgação para que mais pessoas possam ser abençoadas também. Ok? Vamos começar então? Começar aqui fazendo uma pergunta que eu creio ela reflete uma situação muito comum. É que quando as pessoas vão no gabinete pastoral, elas geralmente trazem dúvidas que são oriundas das redes sociais, pastor Luciano. Eu estou perguntando assim, né? Se na sua experiência
as redes sociais acabam sendo fomentadoras de dúvidas, né? Antes de você Sim. responder, só dizer uma coisa. A gente esperaria que os membros de uma igreja como histórica, né, como a presbiteriana, pensassem mais ou menos igual, né? Uhum. Mas com o fenômeno das redes sociais, em que os membros da igreja têm acesso a tudo quanto é de ideologia, ideias e tudo, essas dúvidas elas estouram lá no gabinete pastoral. Uhum. Ou não, pastor? Sim, com certeza. Redes sociais, elas fazem parte da vida das pessoas, às vezes mais do que um parente. Tem, tem gente Pois é. que conversa mais pela rede social, acompanha, ouve mais pessoas na rede social do que dentro de casa, Uhum. né? E isso gera, assim... é, eu fiquei pensando agora nessa pergunta, porque talvez fosse interessante trazer algum exemplo, né? E o YouTube, por exemplo, tem muita pregação, né? No Instagram também. E essas redes, elas trazem às vezes músicas que são bonitas, que têm uma Hum, melodia bonita, que enchem o coração, mas que traz uma teologia que traz alguma dúvida, né? Por exemplo, essa semana uma pessoa conversou comigo com relação a uma música, porque o autor ele cita a Bíblia antes, cita hum, lá Levíticos capítulo 26, se eu não me engano, que fala sobre as bênçãos da obediência e as maldições. uhum, E aí, a música é linda. Ela é linda, tem um acompanhamento bonito e tudo mais. E ela fala, o tema dela era Abençoado Serei. E isso é verdade, né? A grande questão, às vezes, que a gente precisa prestar atenção, até para ajudar a pessoa a enxergar essas coisas em outras hum. músicas, são as ênfases. Quando se repete muito abençoado serei, a impressão que dá é que o foco de Deus somos nós, Hum. né? E músicas assim, ainda que citem a palavra, quando elas enfatizam o homem para receber a bênção, ao invés do próprio Deus que é digno de glória, as pessoas começam a ter uma atenção consumista, né? E começa a Uhum, uhum. seguir essa pessoa, a ouvir mais esse grupo, porque eles ficam falando sobre tudo aquilo que a gente tem a ganhar com o evangelho, né? Então, é, a grande questão das redes sociais é essa. Eles trazem esses ensinos, né, que vêm Isso, mesmo isso. através de música. Foi bom até ler o seu livro sobre teologia da prosperidade. Foi para aquele nosso podcast, né, sobre Sim. isso, porque ele falava exatamente sobre isso e me ajudou no aconselhamento, Uhum. porque é olhar que o texto é bíblico, mas a ênfase não. Isso você está dizendo aí, Luciano, levanta uma questão que eu acho que é muito importante, tem tudo a ver aqui. Os membros vão no nosso gabinete para procurar ajuda teológica, muitas vezes por falta dos pastores ensinarem a verdade ou esclarecerem os membros a respeito desses temas, não é? Uhum, Aí eles vão para as redes sociais, está lá o pastor ensinando errado, e aí ele chega no uhum, gabinete, inclusive com dúvida a respeito uhum. de música, não é? Se o Isso, pastor cuidasse, né, para que a música cantada na igreja ela fosse bíblica, né, isso exato. geraria menos. Geralmente os pastores são muito ocupados, né? Eles E delega deixam. tudo pro pessoal. E o Ministério de Música geralmente fica assim, relegado a um. Canta no culto, não é? Canta no Uhum. culto, mas o ministério pastoral é muito pesado. É muito difícil você conseguir atingir todas as coisas e às vezes no escuro ficam as músicas que, na verdade, muita gente nem presta atenção na letra, não é? Verdade. Aprende, mas assim, até cantarola, mas nunca prestou atenção de que talvez a ênfase, foi citado um texto bíblico, é seguro. Nem sempre. O Nem sempre próprio, faz isso. próprio Sapricó, na tentação de Jesus, né, Ele disse: está citou. escrito, não é? É A gente verdade, é precisa ter verdade. cuidado. Agora, o ruim, o pior, não é? É quando um membro da igreja vai no gabinete, ele está com a dúvida teológica que foi gerada por
um pastor da própria igreja. Vamos pensar numa igreja maior. Já deve ter acontecido, né, com vocês, né? De repente você recebe no gabinete um membro da igreja. Aí é uma questão mais de ética pastoral. Como é que a gente resolve isso, pastor Joselito? Como é, né? Você chega no gabinete, um membro da igreja que vem assim, olha, vamos imaginar, né? Pastor Luciano cantou uma música lá no culto cuja letra tá errada, né? Eu acho que tá errada. E como é que fica isso na sua postura como pastor, esclarecedor de dúvidas e tem essa questão ética? Como é que... Porque acontece, né? Acontece. De fato, viu, pastor? Eu estava até conversando com o pastor Lutero a respeito disso, né? Eu estou só dizendo que não aconteceu isso aqui, não. Não, É só hipótese. Graças a Deus. Mas nós não estamos livres, né? Não A gente não está livre disso, não. Eu estava vendo também um comentário feito a ele. Nós não estamos livres dentro de Isso é verdade. Então, veja, pastor, eu creio que uma pessoa que procura o gabinete para reclamar e acusar muitas vezes, né, de heresia, de erro teológico, eu creio que essa pessoa ela está quebrando passos, inclusive bíblicos, né, que orientam a conduta do cristão e da ovelha com respeito à vida cristã e ao trato com sua liderança. Mateus 18, né? Mateus 18, e a gente precisava dizer para essa pessoa, para essa ovelha, que ela deveria ter cuidado do que a palavra de Deus instrui. E ter procurado o pastor, procurado o Luciano para falar da música, comigo. né? E falar com a pessoa. Porque a palavra de Deus diz que isso pode ser dirimido numa conversa, num encontro, e as dúvidas são sanadas muitas vezes, né? Quando há erro teológico, a gente precisa entender que erro teológico é uma coisa, heresia é outra. É outra coisa. Um erro teológico, eu creio que eu já cometi vários, viu? Né? E eu creio que a gente aprende, né? Há coisas que eu já falei na minha vida que eu me envergonho de ter falado, né? Como pastor, meu Deus, como que eu consegui fazer isso, né? Então, erros teológicos a gente pode cometer. E isso não vai difamar nosso ministério, né, e depor contra a nossa integridade. Heresia não, eu creio que heresia tem a ver com a intenção, o propósito, né, deliberado de distorcer a verdade bíblica, de ensinar um falso ensino, um falso evangelho. Então, a pessoa precisa compreender exatamente o que ela está falando, né? E de quem ela está falando também, né? Mas, sobretudo, se ela chega diante da gente, olha, agora que chegou aqui, vamos os dois até E resolver o problema pessoalmente, né? Tá certo. Enfrentar isso. Pastor, você levantou uma questão aqui que eu estava vendo, que eu me lembro que eu tinha colocado aqui, que era uma pergunta, já que o assunto é dúvida teológica, como é que a gente trata, qual a diferença de tratamento quando você percebe que a dúvida que a pessoa tem é um erro, ou então quando a dúvida da pessoa, na verdade, é uma heresia, né? Então, você já explicou, o erro ele é um equívoco teológico em uma área secundária, né? Uma área secundária. Que pode refletir assim, um despreparo momentâneo. Falta de instrução da pessoa, né? Coisa assim, né? Mas às vezes aparece no gabinete gente defendendo heresia mesmo, né? Um erro teológico que afeta as doutrinas centrais e principais da Bíblia, né? Sim. Como é que a gente faz para lidar com um e com o outro, pastor Lutero? Estava pensando aí, pastor José, ele ficou no lugar do pastor Cláudio, as perguntas mais difíceis são aí, viu, pastor? De jeito nenhum. Eu já fiquei aqui do outro lado, tranquilo. Não, mas eu queria aproveitar, pastor Augusto, só voltando aqui a essa pergunta do pastor Joselito, que eu achei muito interessante. No caso nosso aqui, somos uma equipe pastoral. Sim. E isso serve também para quem está nos assistindo, outros pastores, outros colegas de outras equipes e igrejas também, né? Então, essa questão da lealdade, companheirismo, isso tem a ver também com o temor de Deus, né? Claro. Porque nós temos um compromisso primeiro com o Senhor, né? Mas o pastor José foi muito feliz, né? na sua resposta de
a orientar o membro, né, e depois tratar diretamente com o pastor, porque tem alguns irmãos que são zelosos, eles estão ali ouvindo com avidez, com interesse, detectaram alguma coisa, mas eu creio que serve, a orientação é procure a pessoa diretamente para resolver, né? E essa questão aí do erro, né, o pastor José introduziu muito bem, né, a questão de algo que é deliberado e algo que é por falta de conhecimento, por falta de preparo, né? Então eu creio o nosso papel como pastores, como ministros do Evangelho, nós que pregamos a palavra de Deus, né? Nós que temos a Bíblia como regra única, infalível de fé e de prática, então nós precisamos instruir na palavra, né? Então mostrar o que é uma heresia e como combatê-la à luz das Escrituras Sagradas, né? Um dia desses eu estava assistindo a um trecho de um vídeo, alguém mandou, uma ex-ovelha, inclusive, mandou para mim, de um famoso pregador do passado, né, que estava agora negando a existência do inferno, por exemplo, né? Assim, numa visão puramente universalista, né? Alguém que no passado já pregou sobre a graça salvadora de Deus, o juízo de Deus, né? Agora estava negando. E o que esse membro da igreja, né? esse ex-membro compartilhou, foi o número de apoios, de mensagens de apoio àquilo, né? As pessoas estavam encantadas com aquele outrora famoso pregador, né? Então, nós vivemos dias assim difíceis, né? Tem crescido a apostasia, os falsos ensinamentos, os falsos mestres têm proliferado, né? E esse trabalho do gabinete pastoral é fundamental, e como nós precisamos da graça de Deus. Me permita, pastor Lutero, também, colocar duas coisas eu creio que eu poderia fazer diante de um caso assim. Primeiro, tratar esse irmão com misericórdia, porque eu não quero acreditar que um irmão que está dentro da nossa igreja, né, que participa da vida cristã, esteja assim, envolvido conscientemente com um ensino falso, né, negando a fé cristã e o evangelho de Cristo. Então, olhar com misericórdia primeiro, né, para esse irmão. E, em segundo lugar, eu creio que só no evangelho a gente é capaz de fazer isso, né, com muita ousadia pastoral aí, zelando pelo rebanho, dizer claramente, né, onde está o erro e combater, né, prontamente. Dizer, isso é uma heresia. E se você persistir nesse caminho mal, você está negando o Redentor. Né, e alertá-lo, portanto, né, com coragem, com ousadia, no trato pastoral. Aí o zelo pelo rebanho, o zelo pelo ofício pastoral deve prevalecer. Olha, gente, essa questão aqui, a questão inicial que a gente colocou aqui sobre as redes sociais, que o pastor Luciano começou a responder, e aí veio para o pastor Joseli, depois o pastor Lutero também, né, que todas as respostas aqui tiveram, de alguma forma, relação com isso. Até o exemplo, né, pastor Lutero, que o senhor deu aí. E que me lembrou agora de uma questão. Às vezes, a internet, ela tem substituído o gabinete pastoral. E as pessoas ficam demandando respostas. Eu, por exemplo, recebo muita gente dizendo nas redes sociais: por que o senhor não se posiciona? Vamos supor, acontece um negócio desse aí. Um pastor, ex-pastor conhecido, famoso, publicou um vídeo negando o inferno. Aí começa a chegar a mensagem: o senhor não vai dizer nada? Né? O senhor não vai se posicionar? O senhor não vai fazer dizer alguma coisa contra isso e tudo mais? E o que eu sinto é que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar deixando que aquilo que deveria ser resolvido no gabinete pastoral, tratado olho a olho, que é a melhor e a mais certa maneira de fazer, acaba virando uma questão de fórum público, né? E isso quando não transformam a internet em tribunal. Sim. Não é isso que, como aquele que falou, né? Se a pessoa chega, tem uma dificuldade ou acha que fulano tal fez alguma coisa errado, em vez de ir para a pessoa,
né, vai falar com um outro a respeito disso, né? Uhum. E se alguém cai em pecado, comete um erro, o pessoal na internet crucifica mesmo, né? Exato. Ninguém vai lá pessoalmente conversar com a pessoa nem nada. Já Uhum. julga, condena e passa a sentença. Exato. E eles usam o termo cancela, né? Uhum. É o termo cancelamento, né? Cancelamento. Cancelamento. Eles ficam tentando de todos os jeitos pautar, né, assim, o ministério pastoral, né? Eu imagino que um pastor que que é ativo, né, nesse meio das redes, como você, pastor, seja muito demandado com relação a isso. Ter que estar respondendo ou ter que estar reagindo o tempo todinho a qualquer que seja o estímulo. Tem né? demanda, mas eu não reajo, não. Essa não, É isso, porque faz mal Eu pro acho que faz mal coração, pro não é? coração e não é o Ligar, fórum, não é o- não é o local exato, apropriado, né? Creio que o gabinete pastoral, uma conversa, seria a coisa mais importante, né? O local mais adequado para fazer isso. Uhum. Bom, e aproveita aqui, pastor Lutero, já que o senhor estava com a palavra e acabei tirando. não, fique à vontade. Na sua experiência pastoral, e depois a pergunta é extensiva a todos os colegas também, como é que a gente deve tratar aqueles membros da igreja que estão sempre cheios de pergunta, de dúvida, e aparentemente não se satisfazem com as respostas? São assim crentes de alta manutenção. Alta manutenção, eles estão direto, né? Estão direto aparecendo no gabinete para poder, né, tirar suas dúvidas e o tempo todo. E a gente responde e parece que não adianta nada. Semana que vem eles estão de novo lá com as mesmas. Como é que ele trata isso, pastor? Olha, precisamos da graça, né? Bom, eu acho que o pastor José Lito até citou a palavra misericórdia, né? Eu estava lembrando de um texto lá na Epístola de Judas, né? capítulo 1, lá, verso 22. Né? Está falando num contexto de heresias, de falsos mestres, né? Mas ele diz lá que nós devemos ter compaixão daqueles que estão em dúvida. Há pessoas sinceras. Quando você está fazendo a sua pergunta, eu estava lembrando aqui de Francis Schaeffer, quando criou Labri, fundou Labri, e o slogan era respostas francas a perguntas honestas. Então, de fato, há pessoas que a gente sabe, a gente as recebe, e elas vêm mesmo com questionamentos. São, por exemplo, sobre o sofrimento. Esse é um questionamento, Isso, porque um crente fiel sofre, né? Uma pessoa de Deus, uma pessoa piedosa, todos davam testemunho e essa pessoa sofreu. Há questionamentos assim, né? Pessoas que estão passando por adversidades, né? E existem aqueles que são aprendizes, né? Constantes, né? Aparentemente eles têm um bom interesse, eles querem resolver suas questões, mas às vezes são apenas pessoas questionadoras, né? Eu creio que a gente precisa ter misericórdia, né? Mesmo questionador. Mesmo com questionador. É preciso E muita é graça. preciso, aí é preciso fruto do Espírito, né? Por exemplo, isso tem acontecido. Eu creio que todos nós já temos experiência. Pastor. Eu tenho experiência assim, né, de pessoas que, e por mais que você se esforce, você estude, você vá à palavra, você mostre, faça citações, né, é como se a pessoa nunca estivesse satisfeita. Né? Então, realmente é muito difícil. É uma questão lá do coração. Né? Eu acho que a gente precisa, como pastor, essa é uma marca do pastor, né? A paciência, a repetição, é procurar inculcar, né? Cada vez mais fundamentar com a Escritura Sagrada. E orar pela pessoa, enfim, para que o Espírito de Deus aplique essa verdade ao coração. Às vezes a tentação é de tentar agradar a pessoa, não é? De tentar de alguma forma, através da resposta, atender esse anseio da pessoa, mas a pessoa não se satisfaz, então o que eu posso fazer para satisfazê-la? E nem sempre vai dar para satisfazer. Tem gente que aquela resposta é um ídolo para ele. E a gente precisa ter muito discernimento para, no cuidado, a gente não cair em armadilhas para o nosso próprio coração.
às vezes tem crentes assim que numa equipe pastoral ela sai de um pastor, não agradou, vai para outro, né, da mesma equipe, para tentar ouvir uma outra abordagem. Vai pensar a mesma Mas, coisa. Joselito, você agora estragou a minha resposta, porque eu ia dizer assim, se alguém vier a mim constantemente, eu vou dizer, vá ao pastor Augusto, a sala dele fica na frente da minha. Eu vou ele pro pastor Cláudio, que é o chefe. Também, né? Mas aqui você estava falando aí da misericórdia que precisa ter, e eu estava lembrado daquela passagem eu creio que é na primeira carta, eu não tenho certeza se é a primeira ou segunda carta de Paulo a Timóteo, que ele fala de pessoas que aprendem sempre, mas que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Lembra dessa passagem? Eu não sei se na primeira ou na segunda de Timóteo, né? E dá a impressão de que tem pessoas que elas ouvem, a resposta do pastor está correta, o pastor ajudou, usa de carinho, de compreensão e de amparo, né? Mas há uma rebelião, há um desejo, uma revolta, sei lá, um desejo realmente da pessoa não aprender, né? E aí, é cajado, pastor, é sempre... Existe aquele que é sempre da polêmica, né? Da polêmica. Vou citar um outro texto aí, 2 Timóteo, né? Não é bom que o servo do Senhor viva a contender. Antes deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente, né? Paciente, né? Mas você olha para o próprio ministério de Jesus, né? E ele ensinou com perfeição, com tanto conteúdo rico, né? Mas quantas pessoas rejeitaram as palavras dele, né? Ouviram, mas nunca aprenderam, né? Isso é Infelizmente. verdade. Multidões, né? Multidões, exatamente. Você está assistindo a edição Dúvidas Teológicas do Gabinete Cast, que é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. A nossa equipe pastoral se junta uma vez por mês para tratar de assuntos que são muito comuns, né, que ficam recorrendo no gabinete pastoral. E o objetivo é trazer isso, tornar público para ajudar, abençoar. Se você está sendo abençoado, se está sendo bom para você, se inscreva aqui no canal da nossa igreja, no canal da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, dê o seu like ali, curta, não é? E acione a notificação para que você receba a notificação toda vez que aparecer que nós gravarmos esse programa. Mas não somente isso. No canal da nossa igreja tem um outro podcast que é chamado Criando Laços, que é produzido pelas mulheres da nossa igreja. E é um podcast que tem recebido altos elogios. O pessoal tem gostado demais. Até o pastor Luciano comentou que o pessoal gosta mais dele do que dos pastores. Né? Mas o Criando Laços, e fora isso, você tem acesso a todos os sermões que são pregados aqui na nossa igreja, as séries que são feitas aqui, ao ensino da escola dominical feito pelo pastor Cláudio sobre fundamentos da fé, e uma série de outras facilidades que vão ajudar você a crescer na fé e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você aproveita e já compartilha nas redes sociais, naquele grupo de Zap, e passa para o pessoal para que eles possam também ser abençoados, tá bom? Esse foi o primeiro bloco do nosso programa e agora nós vamos passar para o segundo bloco. Lá no final, a gente vai responder algumas perguntas que têm chegado para a gente e que a gente não sabe. Vou já dizendo, né? Está com a produção aqui. Hoje é o Marquinhos, não é isso? É o Marquinhos que vai trazer essas perguntas para nós aqui. A gente não sabe, vai ser assim, como o pessoal chama, tiro ao alvo, né? Tiro no Pinga pastor. fogo, tiro no pastor. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. No nosso segundo bloco, nós vamos começar aqui com o pastor Joselito, uma pergunta que é muito relevante para nós pastores, que somos pastores de uma igreja confessional. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem símbolos de fé. Ela adota a Confissão de Fé de Westminster e os 2 catecismos como símbolos da nossa fé. O símbolo de fé significa o resumo didático daquilo que nós entendemos que é ensinado na Bíblia, a palavra de Deus, e que nós adotamos e professamos como sendo a interpretação correta das Escrituras. A pergunta que eu quero fazer ao pastor Joselito aqui, começando o nosso segundo bloco, pastor, qual o papel da
confissão de fé e dos catecismos quando a gente lida com dúvidas dos crentes no gabinete? Porque às vezes acontece isso, né? Chega dúvida teológica. Qual o referencial do pastor? Porque aí o membro sempre pode dizer assim, pastor, mas essa é a sua opinião, né? Eu tenho outra opinião. Então, em que sentido esses símbolos de fé ajudam como referencial? Os nossos símbolos de fé, eles têm um papel preponderante na nossa prática pastoral no geral, né? Confissão de fé de Westminster é uma interpretação fiel, né, das Sagradas Escrituras, e os catecismos maior e breve foram feitos, se não me falha a memória, o breve catecismo foi feito pensando nas crianças, né? A educação no lar, por parte dos pais, sobre seus filhos. E o catecismo maior para a pregação no púlpito, né? O ensino da igreja, né? A catequese dos fiéis, né? A partir do púlpito pelo pastor. Portanto, os nossos símbolos de fé, esses são emblemas que podem nos ajudar tremendamente, né, em como ser igreja e como interpretar, à luz da palavra de Deus, os assuntos da vida e as dúvidas que surgem, né? Levando em consideração que esses símbolos de fé, eles vêm lá do século XVII, né? Renegá-los, eu creio que seria um absurdo, embora em alguns arraiais isso tem acontecido. Tem acontecido. Né? Infelizmente. Né? Eu creio que por conta de um pluralismo religioso, né? Em que a mídia, né, leva informações dos mais variados matizes, né? Então, alguns crentes começam a imaginar que o importante é só a Bíblia, afinal nós somos daqueles que creem no sola Escritura. Né? É verdade. Né? Mas a sola Escritura não quer dizer que a Bíblia é a única autoridade da igreja. Né? A Bíblia é a única autoridade infalível, inerrante da igreja, mas não é um único documento. Né? Então, os nossos símbolos de fé foram usados pelo Espírito Santo de Deus no passado para edificar o seu povo, o seu rebanho. E isso não mudou. Né? E aquilo que o Espírito Santo construiu lá atrás, a partir desses homens de Deus, se não me falha a memória, 121. Paz, eu creio que me esqueci do número, eu sei que é grande. Mais de 100, né? Mais de 100, 121, se não me falha a memória. Teólogos na Inglaterra, né? Sim. E que construíram a confissão de fé, os catecismos para Inglaterra e Escócia, né? Ao longo de alguns anos, 1643. Inclusive, pesquisando sobre isso, pastor, vi que a primeira sessão da Assembleia de Westminster aconteceu no dia 1º de julho de 1643. 1º de julho de 643. Ou seja, está chegando aí, né? Vai fazer data aniversário aí. de aniversário, né? Do início desse trabalho que durou até 1649, talvez tenha terminado de fato em 1653. Quer dizer, é algo que não foi feito assim de qualquer jeito. Mas deixa eu tentar trazer um exemplo prático aqui. A confissão de fé, os membros, os oficiais da igreja presbiteriana, todos eles têm que dizer que concordam. Sim. Mas o membro da igreja não necessariamente. Pois é. Né? Não necessariamente. Deveria, né? Então, no gabinete pastoral, às vezes chega um membro da igreja, e aqui era uma pergunta que eu tinha aqui, eu já vou adiantar, porque ela era para Lutero. Pode deixar com o José. Ótimo. Mas está vindo aqui também pegando você, né? A pergunta era o seguinte: como tratar um membro que tem dúvidas em questões relacionadas com a denominação? Por exemplo, batismo infantil. Pois é. O membro chega no gabinete e diz: pastor, eu estou aqui porque eu tenho dúvidas sobre batismo infantil. Eu sou membro da igreja, né, fui aceito como membro, mas meu filho não batizei e eu estou em dúvida se devo batizar ou não. Então, a confissão de fé, ela fala do batismo infantil, não é, como sendo a maneira correta, né? Fala do batismo dos filhos dos crentes e da aspersão. Né? A gente pode usar isso? Como funciona isso? Né? Não, a pergunta é ótima, porque... E como bem colocou o pastor José Lito, nós temos as escrituras sagradas, elas são a única regra infalível de fé e de prática. Nós cremos
na supremacia das Escrituras. Amém. Nós cremos que elas são inspiradas por Deus, são autoritativas, são inerrantes, são suficientes. Então, nós temos as Escrituras Sagradas. Agora, é claro, para que a Bíblia chegasse até nós, dos seus originais, pessoas estudaram, pessoas escreveram, traduziram. Então, nós temos na nossa própria língua a palavra. E gente de Deus estudou e formalizou documentos, né? Sistematizou, E sistematizou. Os nossos símbolos de fé, nós os adotamos como sendo uma interpretação fiel das Escrituras. Agora, eles não têm a mesma autoridade das Escrituras, estão submetidos às Escrituras Sagradas. Agora, como bem você falou na pergunta, nós somos uma igreja confessional. Nós, pastores, os oficiais da igreja, eles subscrevem os símbolos de fé, eles adotam os símbolos de fé. Então, sendo nós uma igreja que tem essa conduta, os membros da igreja precisam abraçar. Agora, claro, há pessoas que têm dúvida, tem tanta gente fiel, gente de Deus, que ama a Deus verdadeiramente, tem dificuldade com a questão do batismo, por exemplo, né? Então, aí vem a questão pastoral mesmo, da instrução, né? Nós temos fundamentação bíblica, né? Nós temos nos nossos documentos uma fundamentação bíblica, né? Nós olhamos para o Antigo Testamento, a circuncisão, e no Novo Testamento nós temos o batismo. No Antigo Testamento nós temos a Páscoa, no Novo Testamento nós temos a ceia do Senhor, né? Nós temos o exemplo, né, de crianças na Bíblia circuncidadas ao 8º dia. Nós temos o exemplo no Novo Testamento de famílias que foram batizadas, né? Lídia e a sua casa, o carcereiro e a sua casa, né? Pedro pregou no dia de Pentecostes, de Jerusalém, a promessa é para vós e para vossos filhos. E lá na casa de Cornélio, batizou Cornélio. Sim, Cornélio também, naquela mesma ocasião. Né? Então, eu creio que nós precisamos instruir, e aí o papel do pastor é ser paciente mesmo, né? Levar as escrituras e levar os documentos de fé, mostrar a fundamentação. Eu creio que é isso, né? Que nós só podemos fazer isso, né? E é o máximo que podemos fazer, e é o que devemos fazer com fidelidade, né? Sabendo ouvir o nosso irmão, porque a grande questão é sempre essa, né? Mas a criança, ela não pode responder, às vezes a criança não está nem prestando atenção, né, na hora da cerimônia, né? Mas ali a criança está sendo representada pelos seus pais. E na nossa igreja, os pais estão assumindo esse compromisso diante de Deus, Deus da aliança, e essas crianças, quando crescerem, Deus permitindo que elas cresçam, no tempo próprio, elas mesmas professarão a fé. Darão esse testemunho público. Os pais, de alguma maneira, né, no ato do batismo infantil, eles assumem a profissão de fé dos seus filhos. Eles professam a fé. E é uma ênfase que o nosso pastor Cláudio sempre dá quando oficia um batismo, porque nós vivemos numa cultura, num país que tem uma cultura religiosa que ensina que o batismo tem o poder regenerador. Né? Conta da influência do catolicismo, da influência do catolicismo romano, né? Então não é, mas é o povo da aliança, é a família da aliança comprometida ali, entendendo que os nossos filhos são do Senhor, são herança do Senhor, e eles fazem parte também da família da aliança. Né? Nós consagramos. Lutero, assim. na sua resposta você fez referência à questão da sinceridade ou não de algumas pessoas que expressam essas dúvidas aí, né? E eu queria perguntar aqui a Luciana, aproveitando, na sua experiência, pastor, como é que a gente pode discernir se a dúvida que o membro está trazendo, a dúvida teológica que ele está trazendo, ela é sincera ou é, como eu coloquei aqui, está querendo testar o pastor? Testar o pastor, ou a gente já mencionou aqui de gente que gosta de discutir, Lutero inclusive trouxe até uma passagem da Bíblia, né, a respeito disso aí. Então, você já deve ter encontrado gente que veio conversar, mas você percebeu que não era, o interesse não era realmente sincero, né? Como é que um pastor detecta isso aí? Porque o cara não traz escrito na festa, né? É bem difícil. Eu acho que a resposta para isso começa no próprio pastor. A gente precisa guardar o nosso coração também em relação
a esses tipos de avaliação, não ficar preocupado com eles. Se nós nos preocuparmos por demais com eles, a gente vai se perder no meio de tudo isso, vai querer atender aquilo que a gente já tinha falado, né? Mas tem gente que vem mesmo, e já aconteceu comigo, de eu não ter respostas. Então, eu sinceramente respondi, eu não sei. E, assim, nesse eu não sei, eu disse, eu posso até estudar sobre isso para poder responder. Mas me dá uma preguiça estudar para responder a quem eu acho que não quer nada, só quer testar, não é assim. É bem difícil, mas assim, eu acho que se a pessoa é assim com os pastores, ela acaba sendo assim também em outros momentos, com outras lideranças. E eu acho que vale uma exortação, sabe? Quando a gente Não, percebe que a raiz não é pura, né? A ou origem pelo não é menos boa. assim, olha, talvez no seu coração haja um interesse que não tenha a ver com o conhecimento do Senhor mesmo, né? E assim, e exortar a pessoa a se apegar mais ao Senhor e não ficar fazendo isso com os outros. Às vezes a gente fica numa situação muito delicada É, mesmo, né? Mas fizeram isso com o próprio Jesus, né? De fato, né? Quantas Testaram pessoas várias vezes. chegaram lá para dizer assim, nós vamos colocá-lo agora numa situação que ele não vai sair, né? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha que pergunta, né? A questão do divórcio, É a né? questão do divórcio também. Então, mas Jesus, na sua plena sabedoria, Jesus, como era Deus, né? Ele conhece o coração, né? E ele sabia logo, antes da pessoa chegar, antes da pessoa pensar em fazer a pergunta, ele já sabia, né? E é interessante que a esses, Jesus gostava de responder fazendo uma pergunta, né? Era muito sábio, né? Então, Paz. é muito sábio, né? Então Jesus, É. chegava ali alguém para colocar Jesus numa situação de aperto e ele, muito tranquilo, Isso. fazia uma pergunta, né? E deixava o seu interlocutor. Tem uma vez que ele disse, eu só embaraçado. respondo se você Se me você responder. O batismo de João era do céu ou era dos homens, não é? Aí não sei, eu também Eu não, também não não vou dizer sei. nada para Se você. eles disserem que é do céu, porque vocês não creram, se é dos homens, eles temiam as pessoas, Temiam as né? pessoas, Então, né? olha que coisa. Luciano, eu acho que Luciano disse uma coisa que eu achei extraordinária. Assim, ó, quando chegar no. A gente não devia nem se preocupar com essa questão. O Senhor tinha as suas razões para fazer isso. Agora, nós somos bem limitados, né? A gente não tem acesso ao Verdade. coração. Então, uma pessoa chega no gabinete, a gente não tem que se preocupar. A pessoa fez uma pergunta, se ela está sendo sincera ou não, a gente dá a resposta e entre a pessoa e Deus. Né? Porque às vezes a gente não consegue mesmo perceber, né? E deixa aquilo lá para entre a pessoa e Deus, a pessoa se resolver diante do Senhor, se aquela resposta vai atender ou não. Isso vale para todos nós, né? Fazemos gabinete pastoral, questão da integridade, né? Nós oramos a Deus, pedimos sabedoria, oramos antes, oramos com cada pessoa que vem a nós, oramos, pedimos a Deus graça, discernimento, que a gente saiba ouvir, que a gente saiba falar, né? Então, o desejo do nosso coração é que também essas pessoas sejam tocadas, né? Para que elas venham com sinceridade, nem percam tempo, nem nos façam perder tempo também, porque há outras pessoas interessadas que querem mesmo, que isso aí. precisam de apoio, de suporte. Né? Pastor, aproveitando, que tipo de dúvida teológica tem sido a mais difícil de lidar na sua experiência? Todas são complicadas, né? Mas às vezes tem umas que são... Todas são. Pastor, uma das mais comuns, né, que a gente ouve muito é a questão da eleição. Isso é uma pergunta sempre. Mas lembro-me agora, né, de uma pergunta, e aí eu vou fazê-la para vocês agora. Vamos lá, vamos lá. Todos nós sabemos, né, o que é que a Bíblia diz. Aí nossa regra infalível de fé e de prática, né, sobre o matrimônio, né? A Bíblia mostra o casamento entre um homem e uma mulher, que o casamento é uma aliança e o casamento é indissolúvel. E então, uma vez, alguém já me perguntou assim, pastor, eu me casei muito nova, numa circunstância determinada, né?
E agora, depois que eu amadureci, eu vejo, esse não é o homem que eu amo, né? E aí, né? Como é que Depois fica isso aí, né? como é que fica, né? Pastor Joselito. Não, eu vou dar minha opinião. Não, olha, Mas ele vai dar Mas priorização essa é uma solar. pergunta difícil, né? Dificílima. Mas aparece muito. Aparece. Aparece questões matrimoniais. Matrimonial. E a gente corre o risco de tentar agradar. Né? Eu creio, o Mano falou isso, não foi? Nós corremos o risco de tentar fazer o politicamente correto. Da resposta que a pessoa quer. Agradar a pessoa com uma resposta amena, né, suave, e nós muitas vezes erramos, né, tropeçamos também. Eu creio que num caso assim, pastor Lutero, eu diria para a pessoa que se ela fez isso no momento da sua vida e depois descobriu que agiu de maneira conveniente, errada, o que vale não é a experiência dela, o sentimento dela de antes e de agora, mas a aliança que aconteceu na presença de Deus. Porque é corandel, como o pastor costuma dizer, né? É diante de Deus que nós vivemos. É na face de Deus. E o casamento é feito diante da face de Deus, onde juras e votos são trocados na presença de Deus, dizendo que o casamento servirá para a glória e a honra do nome dele. Então, não justifica uma sensação de eu errei, eu fiz o que não devia, mas você fez. E você chamou como testemunha maior a presença do próprio Deus. E suplicou dele também bênçãos. É verdade. Né? É verdade. Então, eu diria que, infelizmente, ela deveria honrar a aliança feita. Porque o casamento não é sustentado pelo amor, exatamente. Mas Mas é sustentado pela aliança. pela aliança, pela fidelidade. Isso. Casamento Esse que compromisso, sustenta o né? Para a glória de Deus. É o Isso aí. compromisso dessa aliança que sustenta o casamento. E o amor pode acontecer depois. Amor pode ser aprendido. Os casamentos que eram arranjados antes, né? Exatamente. E que duravam tanto Exatamente. tempo e felizes até, né? Então, eu diria, clame por um milagre. E assim, Né? E enfrente a situação e tente resolver os problemas. Né? À luz da Bíblia também. e existe também a perspectiva de que o casamento é um ministério. Que as pessoas querem, assim, a autossatisfação no casamento é uma busca contrária ao próprio ministério mesmo. A gente recebe de Deus, independente da circunstância, independente de como foi, nós recebemos uma pessoa para investirmos não apenas sentimentos, que são mutáveis, Exato. mas aquilo que Deus tem dado para a gente. Independente do tempo que a gente viveu no passado, as coisas que a gente passou, o Senhor tem um compromisso conosco. Nós temos também no casamento um compromisso com a pessoa que foi colocada na nossa história. E essa pessoa precisa ser alvo do nosso ministério. Ou seja, é alguém que tem defeitos, e tem, às vezes, tem gente que tem mais defeitos do que virtudes, não é? Mas que Deus colocou na nossa vida. Claro, assim, há extremos onde a pessoa decide se divorciar e, assim, eu pessoalmente, houve casos em que eu não via caminho, não, eu não via caminho para continuar, principalmente quando existe mentira que põe em risco a vida do cônjuge, sabe? Aí nesses casos assim, quando a mentira é recorrente, o cônjuge quando diz assim, eu não aguento mais, eu não sei com quem eu estou, eu quero me divorciar, eu digo assim, então vamos fazer esse caminho aqui, pela graça de Deus, pedindo misericórdia ao Senhor. Mas Esse é um assunto que merece até um podcast, né? sobre isso, né? E entendendo também que por mais que essas atitudes sejam inconvenientes, antibíblicas, né, que não tenham respaldo da parte de Deus, é um pecado,
mas não é decididamente o pecado mortal, né? O Sim, pecado vamos falar Eu creio, o pastor vai falar Você para Augusto, começou, né? você É, começou mas essa não, conversa. não, eu, Fez um nó de eu Isaac, né? creio, até pessoas que estão nos assistindo agora, certamente nós vamos falar, a pessoas que estão vendo esse drama, né? Tem. Gente que tem o Certeza. temor de Deus, Exato. gente que quer fazer a vontade de Deus, mas está vivendo esse conflito. Sim. Então, obviamente que nós fundamentamos, né, na escritura, né? O casamento é isso, é uma ênfase que não tem sido dada, assim. O casamento é uma aliança. Nós fazemos uma aliança na presença de Deus. Tem um texto lá em Malaquias, capítulo 2, verso 16, que diz: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Exatamente. Tá certo. Mas, pastor, fale aí. Não, eu só ia dizer para quem está chegando agora, está começando a assistir, vendo, né, desse ponto aqui, é que isso tudo foi resultado da pergunta qual era, do questionamento, né, que eu fiz aqui aos colegas, né, qual na experiência deles, eu dirigi primeiro ao pastor Lutero, qual na experiência dele tem sido as questões teológicas e práticas, né, mais difíceis de lidar, e ele, pela resposta, pela discussão aqui, já se viu que a resposta dele estava correta, né? Ele respondeu com outra pergunta, né? A respeito da questão da pessoa que se casou jovem, né? E depois de uma certa idade descobriu que não sentia que não era a pessoa certa para casar, né? O que levou, o pastor Zelito falou, o pastor Luciano falou, né? A respeito de como isso poderia ser feito, né? E eu vou nessa linha aqui que foi dito aqui pelos colegas, né? Que eu não creio que o casamento deveria ser desfeito por conta disso, porque, inclusive, eles usam, né? O pessoal gosta de usar aquela frase assim: bom, tá dito assim, o que Deus uniu, o homem não separe, mas meu casamento não foi Deus que uniu. Não é? O pessoal às vezes usa isso aí, não é? Isso é muito importante, viu? Nós vamos deixar isso aqui para falar sobre isso no podcast, no Gabinete Cast exclusivo sobre isso aí. Mas eu diria aquilo que já foi dito pelos colegas aqui. Eu tentaria fazer de tudo para explicar e salvar aquele casamento, né? Não chegando a essa solução última, né? Que é a questão do divórcio, que no final é sempre ruim para todo mundo, né? É ruim para todo mundo. Gente, nós estamos chegando aqui ao final do segundo bloco de perguntas, já vamos começar a terceira, e talvez não vamos nem fazer o quarto bloco, porque algumas das perguntas a gente já antecipou aqui, não é? Já temos aí um tempo bom de programa, e eu aproveito aqui, entre um bloco e outro, para fazer divulgação do nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal, curta aí, bota o like e aciona as notificações, tá bom? Para você ficar a par toda vez que a gente tiver um novo episódio aqui do Gabinete Cast ou do Criando Laços, né? Que é o podcast feminino da SAF, né? Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja. E no canal da nossa igreja, no YouTube, você vai ter acesso a todos os sermões da nossa equipe pastoral, todos os nossos pastores, eles pregam, e isso vai para o YouTube da nossa igreja. E você pode acessar aulas de escola dominical, que também são ministradas pelo nosso pastor titular, que é o pastor Cláudio. Não pôde estar aqui nessa noite, infelizmente, tinha se planejado, acabou não dando. E você também vai ter mais informações a respeito dos cultos da nossa igreja, das atividades e assim participar, tá bom? Então, aproveita aí esse intervalo entre um bloco e outro e você já faz a sua inscrição e dá o seu like aí, seu joinha, para que... e divulgue, viu? Divulgue, põe aí nos grupos de Zap que você participa, nas redes sociais, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento aqui. Eu tenho sempre dito, é porque o pastor Cláudio está faltando, mas que se a gente somar o tempo de ministério que tem aqui, dá mais de um século, né? Se somar o tempo aqui, vai chegar perto de um século, né? Dá mais, né? Dá mais. É que Cláudio está faltando hoje. Muito bem, gente, vamos para o próximo bloco aqui e eu vou começar com o pastor Luciano. Pastor, essa pergunta ela já apareceu aqui, mas eu queria voltar para ela, né? Você já encontrou membros que gostam de polêmica e que vêm ao gabinete só para debater e discutir, pastor? Sim. Já, né? Não quer falar sobre isso. Meu Deus, como é ruim, não é? Como é cansativo isso, né?
Desgasta mesmo, né? Esses membros estão tanto no gabinete como na classe de escola dominical e tudo mais. E é um desafio no ministério. Mas assim, eu acho que o pastor Joselito, pastor Lutero já falaram sobre o desafio do amor no ministério para conversar sobre todas as coisas, tratar inclusive essas coisas assim que são, eu posso chamar, pelo menos para mim, que é um desafio, eu que preciso estar sempre retornando, principalmente histórias bíblicas, não é? Tem gente que está sempre perguntando qual é o significado disso, qual é isso daquilo, e muitas vezes por exemplo, qual é a origem do mal? A origem do mal, a minha vontade é, tem um gabinete aqui perto aqui, pastor Augustus Nicodemo. Vai lá que ele vai te responder isso, ou te dar um fora. Mas assim, sempre tem. Mas assim, eu digo sempre tem porque nesses 22 anos de ministério, a gente recebe, não é? Mas eu creio que a palavra sempre tem, ela não é tão descritiva não, porque até por termos símbolos de fé e tudo mais, acaba que muitas das dificuldades teológicas que as pessoas têm, as pessoas resolvem nas classes de escola dominical. Por exemplo, aqui na igreja tem a classe de doutrinas básicas, não é, da fé cristã, e nessa classe é ensinado sobre a nossa confissão de fé e tem a base de tudo aquilo que a gente precisa para responder a essas questões. Mas não é uma coisa fácil. Quando a gente identifica que alguém é essa pessoa que está sempre querendo testar, é uma dificuldade grande. Pastor, você levantou a questão aqui, quer dizer, sua resposta me levanta uma questão que está aqui e que eu vou trazer. Até que ponto faz parte do trabalho pastoral tirar dúvida? E aí, nesse ponto, onde é que fica a relação do pastor e mestre, lá de Efésios, capítulo 4, verso 11? Eu tinha dito aqui que eu ia fazer essa pergunta para o Joselito. Pastor, mudar para o... Vou deixar o Joselito. Mas olha... Entendeu, né? Nós somos pastores, Exato, né? Mas vamos ter que tirar dúvida. Claro, Como é que fica isso? Olha, o trabalho do pastor, né? E é bom que a gente sempre veja que é um privilégio pastorear. Não é fácil a nossa vocação, mas é um chamar de Deus, Deus nos capacita, né? Um pastor, e nós precisamos resgatar, né? Eu digo isso assim com a dor no coração, porque hoje na nossa sociedade, o que significa ser pastor? Pastor, nesse país mesmo, já foi sinônimo de honradez. Né? Pastores já foram honrados. Hoje as pessoas olham meio que atravessados, né? Mas à luz da palavra de Deus, né? Um pastor é aquele que alimenta, protege. Ele não se aproveita das ovelhas, mas ele protege a ovelha. Ele cuida da ovelha. Ele ora pela ovelha. Então, essa é uma responsabilidade tão grande, o ministério pastoral, como nós precisamos da graça de Deus. Né? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala sobre a conduta dele, o cuidado que ele teve, né? Porque alguns inimigos da fé cristã levantaram-se lá em Tessalônica, colocaram em dúvida o caráter de Paulo. E ele então mostrou na prática qual tinha sido a conduta dele desde o primeiro dia, como ele trabalhou com as próprias mãos, não foi pesado a ninguém, não explorou ninguém. Ele disse, nós não chegamos aí com as mãos vazias, querendo dizer, nós não vamos aí tirar nada de vocês, nós vamos levar o evangelho da graça. Né? E o coração de Paulo, pastoral, no caso dos Tessalonicenses, ele saiu de lá por causa da perseguição, foi para Bereia, Atenas. Quando eu estava em Atenas, resolveu ficar sozinho, mandou Timóteo. Por quê? O cuidado pastoral, como é que estavam aquelas ovelhas. Então, esse gabinete aqui é uma oportunidade também para dizer a todos os colegas pastores, dizer para a igreja, à luz da Escritura Sagrada, o trabalho pastoral é um trabalho nobre, né? Se alguém aspira excelente obra, almeja.
Então, por isso é que o pastor precisa exercitar a paciência, mesmo com aquele membro mais complicadinho que quer, ele na verdade, ele quer pegar o pastor, ele quer testar o conhecimento do pastor, né? E dizer assim, todos vocês procuram o gabinete, não deve ser essa a sua motivação, né? Motivação, vá lá para orar pelo pastor, orar com ele. E na verdade são exceções, né? São São exceções. Né? são. As dúvidas geralmente são Exato. sinceras. Mas acontece, mas o pastor mesmo é aquele que cuida, ele ora pelas ovelhas, ele sofre quando uma ovelha cai, né? Uma das coisas mais dolorosas na vida ministerial é a disciplina eclesiástica. É necessária para preservar a igreja, para o bem do próprio infrator, mas é doloroso, né? Bem diferente do dia da profissão de fé, do batismo, né? Que é um dia de muita celebração. Mas o pastor verdadeiro é aquele pastor que chora se alegra com, ele cuida, ele quer o bem das pessoas, quer vê-las crescer, mais parecidas com o Senhor Jesus. Né? Então, o ministério pastoral é nobre e essa é a essência, sabe, pastor? Pastor, desculpa. Não, pode falar, pastor. Esse aspecto de Efésios 4:11, né, que o senhor citou, das diversas pessoas ali, né, que são dotadas por Deus para a edificação da igreja, para o cuidado do rebanho de Cristo, para o amadurecimento espiritual desses irmãos. E ali uma das designações, né, finais ali, pastores e mestres, né? Eu creio que ali a ideia de Paulo é pastores mestres, pastores que são mestres, pastores que conhecem a doutrina, pastores que se alimentam da palavra de Deus, pastores que têm uma bagagem teológica, porque são teólogos também, pensam as coisas de Deus, trazendo-as para perto da realidade, para a vida de todo dia, né? Buscando a prática daquilo que confessam e ensinam, pregam. Então eu creio que esses pastores, não tem jeito melhor da gente apacentar o rebanho senão ensinando a luz da palavra de Deus, ensinando os princípios, valores da palavra de Deus. É um desafio nos dias atuais, né? Onde o ensino ele foi segmentado, né? Separado, parece, do trato pastoral. Né? E os pastores muitas vezes são exigidos pelas igrejas a assumirem posturas que não são próprias da vocação pastoral, né? Como administradores, como coach, né? Falar bem para, né, motivar as pessoas, etc. Ele tem que estar sempre bem, um psicólogo de primeira linha. Né? Então, expectativas erradas sobre o trato pastoral. Nós vivemos um tempo, eu acho, muito difícil e que nós precisamos resgatar esse aspecto, a palavra que o pastor Lutero usou ali, resgate, né? Um tempo de resgatar o valor do ministério pastoral à luz da palavra de Deus. Pastores teólogos, pastores mestres, que ensinam o rebanho de Cristo. Eu quero aproveitar aqui para dizer a você que é pastor, que essa é uma das razões pelas quais as igrejas históricas elas insistem que os seus pastores tenham uma formação teológica. Por quê? Porque faz parte do pastoreio você ajudar as ovelhas, os membros da igreja, com as dúvidas teológicas que eles têm. Mas como é que você vai fazer isso? Se você não estuda, se você não se prepara, se você não faz... não estou nem falando uma preparação formal, não é? Porque às vezes você pode ter uma preparação formal e não adiantar nada. Mas pelo menos passar por um processo de entendimento, de crescimento e aprendizado da teologia, da doutrina, da história da igreja cristã, porque isso vai ser demandado, né, do pastor, né, no gabinete pastoral. Chega a dúvida lá e diz: pastor, eu queria saber o que é que o senhor acha aqui da reforma protestante, porque estão dizendo que a reforma protestante aconteceu porque Lutero queria casar. Queria casar, e ele inventou esse negócio todo para poder sair da igreja. E o pastor, né, vai dizer o quê? Né? Não conhece a história, não sabe nada, vai ficar aquela confusão toda.
Então, é importante você, pastor, que está nos escutando aqui, essa palavra que foi dada aqui, pastor Lutero, pastor Joselito, da importância do ensino, da preparação pastoral para ele poder cumprir a sua vocação. E gente, nós estamos chegando ao final aqui, eu quero fazer só uma última pergunta aqui, mas aí eu vou fazer para todos nós aqui, não é? A pergunta é a seguinte: o que que você faz quando um membro traz uma dúvida ao gabinete para a qual você não tem resposta? Começar pelo pastor Lutero, por ordem aqui, né? Ô, pastor, já aconteceu e poderá vir a acontecer novamente, né? Então, na verdade, eu creio que aí a gente precisa da honestidade, né? Então, há perguntas que são difíceis mesmo, né? Então, quando aconteceu comigo, eu disse, olha, eu vou estudar, eu vou consultar uma pessoa mais experiente, né? E eu assumo o compromisso, né, de estudar e de procurar dar uma resposta. Mas é importante o que você falou da formação de um pastor, ele precisa estar preparado mesmo, né? Mas há determinados assuntos que são difíceis, que fogem, né, o nosso conhecimento, eu digo isso no meu caso, né? Então, há questões que são difíceis e há questões que diz assim, olha, eu não conseguirei responder, porque a Bíblia não está esclarecendo, Exato, né? exato. Não está esclarecendo, então não tem como. Se a Bíblia não diz, a gente Se a cala, né? Bíblia diz, a Exato. gente se cala, exatamente. Eu acho que é isso. Isso aí, pastor. Eu concordo completamente com o pastor. Nunca bateu o martelo onde a escritura não o faz primeiro, não é? E aí, assim, eu tenho sido muito privilegiado aqui na igreja pelos meus companheiros de ministério, porque nas conversas que eu tenho sido instruído, tenho sido edificado. E isso que o pastor Lutero falou sobre estudar ou perguntar a alguém mais experiente, isso é uma coisa que eu faço sem medo e, ao mesmo tempo, é muito fácil fazer aqui, não é? Porque eu estou bem acompanhado. Eu só quero dizer para todos vocês Olha, que não- minha sala fica na frente da do pastor Augusto. Aí é só abrir a porta. Eu mando lá. Ótimo. E aí, pastor? Quando chega uma pergunta que não sabe. Pastor, eu não tenho nada mais a dizer, né? Já foi dito. Esgotou é isso já. mesmo, Isso é. mesmo, né? É Nós isso. temos que reconhecer a nossa fraqueza, a nossa pequenez mesmo, diante de alguns assuntos Que e não dizer, tem não sabemos. resposta mesmo, né? Aí eu vou perguntar, aproveitar aqui em nosso nome, perguntar ao pastor Augusto o que é que você faz. Olha, mais vezes do que pode parecer, eu tenho dito isso aí. Olha, eu não sei a resposta. Eu não sei a resposta porque a Bíblia não dá uma resposta, que é aquilo ali, ou então porque eu não estudei esse assunto o suficiente, né? Esse assunto realmente eu não estudei e eu faço isso, né? Que é o procedimento, eu acho que o padrão, né? Dos pastores, conselheiros, né? Dizer assim, olha, vamos marcar para você voltar e você me dá aí um tempinho para eu dar uma estudada para eu poder, para que eu possa trazer uma resposta assim conveniente, né? Eu acho que essa é a atitude que todo pastor que quer ser íntegro no ministério ele deve tomar, né? E agora vamos testar aqui, né, o que a gente está falando, né, se a gente realmente diz que não sabe, porque nós vamos agora responder perguntas que chegaram. Eu vou pedir aqui ao Marquinhos da nossa produção aí, para já trazer as perguntas que a gente não sabe quais são. Foram perguntas que vocês mandaram aí para o nosso canal e aí nós vamos responder as perguntas. Marquinhos, o que é que você tem para nós aí? A gente está aqui com a pergunta do Bruno Silva. Ele pergunta se há algum problema em um cristão participar de festas juninas. Eita. Pastor, vamos lá. você. Eu vou responder porque eu passei o programa todo fazendo pergunta, né? Então Vai lá. eu vou pegar essa daqui. Eu acho que a gente deve usar aqui o procedimento do apóstolo Paulo numa situação similar que aconteceu lá na igreja de Corinto. A igreja de Corinto a cidade de Corinto era uma cidade conhecida pelos templos de pagãos, onde se ofereciam sacrifícios aos seus deuses, né? E a carne que era oferecida em sacrifício lá no templo, ela tinha alguns destinos. Ela era uma parte queimada lá no altar, em homenagem ao Deus. Uma outra parte era comida lá no templo.
pelos adoradores, como parte do ritual. E também, como a gente celebra a ceia, né? Eles celebravam lá comendo o animal, lá no templo também. E o pagamento do sacerdote era em carne. Ele ficava com a melhor parte, inclusive, né? Carne O sacerdote nobre. ficava. O que que acontecia? No final do dia, o sacerdote tinha ali não sei quantos quilos de carne boa, de Quantidade. primeira, e não tinha o sistema de preservação que tem hoje, né? Exato. Então, parte daquela carne ia para o mercado, ia para o açougue, era carne de primeira, Mercado que vinha do público. templo, era uma carne que tinha sido sacrificada a ídolo, né? E ia para o templo. E uma outra parte, o adorador, que não comia tudo lá no templo, levava para casa, né? Levava para casa para comer em casa com a família, com os amigos e tudo. Aí a dúvida dos coríntios, que inclusive é no capítulo 8, 9 e 10 da primeira carta, era se o crente em Corinto podia comer carne, porque ele corria o risco de estar, se ele fosse no mercado, corria o risco de estar comprando um filé que veio lá do templo, né? Do sacrifício. Aham. Consagrado ao A ídolo. coisa Consagrado pra ele. Se um amigo dele, pagão, convidasse para ele para um churrasco Na sua na casa, corria o risco de que o amigo já tinha sacrificado aquela carne ao Deus, né, dele. E no templo, se o amigo convidasse, vamos lá no templo, que vai ter um. Como a gente convida os amigos, olha, vai ter um culto lá na nossa igreja, né? O pagão convidasse o crente, vamos lá para o templo da deusa Diana, porque lá nós vamos ter um festival e tal. E ele corria o risco de chegar lá e naquilo ali ele está comendo aquela carne sacrificada ao ídolo, né? A resposta de Paulo, que eu acho que orienta a gente aqui, foi em três sentidos, foi respondendo três perguntas. Primeiro, comer carne no templo. Resposta de Paulo, não, porque isso configura culto, né? É religião. Então, é um ato religioso, então não deve. E isso significa, agora transpondo para nós, toda vez que tiver uma festividade de um santo católico que tiver elemento religioso no meio, vamos, em honra a São Fulano de Tal, vamos agora orar, todo mundo rezar, não sei o quê, e tudo mais, o crente está fora, né? Ele não deve participar de atos religiosos dedicados a ninguém que não seja Deus e o Senhor Adorar Jesus, só a né? Deus. Orar só a Deus. Então, primeira resposta. Segunda, se o amigo convidar, perguntaram a Paulo, né? E Paulo disse, vai e coma de tudo que eles botarem na mesa. Mas se alguém disser assim, ó, isso aqui foi Consagrado. lá consagrado ao ídolo, separa, não por sua causa, mas por causa Da consciência então, dele. por causa do amor às outras pessoas, eu devo me abster quando comer vai causar escândalo. Né? E a terceira pergunta era se podia comer carne comprada lá no mercado. E Paulo diz, compre de tudo que se vende no mercado e não pergunte nada por motivo de consciência. Não pergunta ao açougueiro, essa carne veio lá do templo, né? O ídolo não é nada. É, né? porque, exatamente. Em si, Não é nada. Então, onde não tem o ponto é esse, onde não tem a conotação religiosa, o crente é livre, porque Deus fez a vaca, Deus fez o milho, Deus fez todas as coisas boas e nós podemos desfrutar disso com ação de graças. Agora, num ambiente de culto, de adoração, de veneração ao santo, eu estou fora, né? E todo crente devia estar fora também. Ou, se participar, comer balinha de Cosme e Damião, por exemplo, vai deixar algum crente alguém com a entristecido e consciência tudo. Então, fraca, né? como nossa fé não depende de comida nem bebida, a gente abre mão por conta disso aí. Essa é a resposta que eu daria para... Como é o nome lá do rapaz? Bruno Silva. Bruno. Tá aí, Bruno, aí a opinião aqui que nós trazemos aqui. Não sei se os colegas querem acrescentar alguma coisa. Assim, é a festa... As festas juninas no sentido cultural mesmo, tirando a parte religiosa, a própria época, que o tempo fica mais fresco. Mesmo aqui no Nordeste a gente passa frio, né? Frio de 24 graus, de 23, 24 graus, mas assim, sente frio, né? Não tem hipotermia, mas mesmo aqui muda o clima, a comida muda as músicas também, e dá um orgulho ser daqui e poder usufruir dessas coisas, não é? Poder comer uma canjica, época do milho, tem muito milho para vender. Acabou virando cultural, né? Faz parte da cultura Exatamente. nordestina, né? Agora, claro, né? Se houver alguma conotação religiosa
no momento que se vai comer, né? Sei lá. Houve uma vez que eu estava num lugar chamado Ilha Grande, lá em Camamu, na Bahia, e na hora que eu dei uma mordida no acarajé, a menina disse: "Ei, você está comendo isso aí foi consagrado aos orixás." Eu com a boca cheia de acarajé, eu disse: "É mesmo, é." Eu engoli aí, aquele pastor, pedaço, engoliu. mas Mas o joguei o resto jogou restante. fora, né? Por causa da consciência daquela criança. Claro, tá certo. Absolutamente correto. Tudo bem, gente. Tem mais pergunta aí? Vamos lá. Diga aí. Vamos lá. A segunda pergunta é do Antônio Lemos. Ele pergunta: qual a melhor interpretação para definir quem são as duas testemunhas citadas em Apocalipse 11? Pronto. É aquela pergunta que a gente vai dizer que a gente não sabe, que vai estudar, vai ser no próximo programa ou a gente vai não? Eu tô olhando para vocês. Olha para mim. Olha, eu vou aproveitar que essa pergunta me foi feita essa semana numa live que eu estava dando para alguns alunos do curso de teologia. Graças a Deus. Então tá fresquinho aqui na cabeça. A posição da igreja, a igreja presbiteriana, ela não tem uma posição oficial, escatológica, mas ela tende a ser a milenista. Ou seja, ela crê que o milênio já está acontecendo e que é espiritual, que o Senhor Jesus reina. Então, geralmente os amilenistas, eles interpretam o livro de Apocalipse de uma perspectiva que é chamada de paralelismo progressivo, ou seja, 7 vezes a mesma história é contada e cada vez mais detalhes são dados. E a história contada é a história da encarnação até a segunda vinda de Cristo. Então, dessa leitura do livro de Apocalipse, as duas testemunhas é a igreja que está dando testemunho de Cristo durante esse período. Você pergunta por quê? Porque quando Jesus mandou os discípulos para pregar nas cidades e dar testemunho dele, ele mandou de 2 em 2. Né? Então, Elias e Moisés, não Elias e... É isso mesmo, Elias e Moisés, que são as duas testemunhas, elas representam a igreja de Cristo na sua missão de testemunhar o mundo. Essa é a interpretação que é geralmente adotada pelos teólogos, pastores presbiterianos, por conta da nossa tendência ao amilenismo e da interpretação paralelista progressiva do livro de Apocalipse. Então está tudo aqui na cabeça. Foi ótimo. Mas foi por conta da aula que eu tive que a responder. providência divina. O pastor Leandro Lima tem um material muito bom sobre isso. Exatamente. Inclusive tem até ele está fazendo novamente a série, né, no Apocalipse, é muito bom. Muito bom. Recomendamos aí para você. Eu creio que é isso, bem objetivamente, né? A igreja. Muito Vamos bem, lá. pastor. Muito bom. Bem. Vamos para a última aí. A pergunta aqui é do Mateus. Ele fala que vai casar e ele e a noiva dele se depararam com o assunto sobre métodos contraceptivos. Aqui ele fala: visto que muitos métodos utilizados amplamente pelos cristãos são abortivos, aqui ele cita alguns, lendo em literaturas reformadas traduzidas, percebemos que é ponto pacífico no meio reformado dos Estados Unidos, que não se deve utilizar esses métodos por ser a quebra do mandamento "não matarás". Por que não existe essa discussão no meio reformado brasileiro? Quais são os métodos que ele cita? Aqui ele cita anticoncepcionais, DIU, implantam e outros. Anticoncepcionais? Eu creio que o dilema dele é porque tem alguns métodos anticonceptivos que são abortivos, ou seja, eles funcionam depois que já houve a fusão do espermatozoide com o óvulo, né, formando o ovo. E aí, para nós já existe vida, né, a partir daquele momento. E se o método atua depois, aí seria realmente abortivo, né? Mas até onde eu sei, essa é a posição dos reformados no Brasil também. Pode não haver muita discussão, não é isso? Talvez não seja tão amplamente debatido, mas essa posição mesmo. Eu creio que é isso mesmo. Na verdade, é isso. E eu creio que também tem debate sobre isso, né? A pessoa talvez deveria procurar mais um pouquinho. Talvez o que ela queria fosse que a gente falasse mais, né? E aí é uma questão interessante, né, para nós pastores, né? Estudar É para a gente trazer e falar mais a respeito desse assunto. E a preocupação, né, do Mateus de casar e já a questão dos filhos, né?
Isso é uma preocupação também de muitos jovens hoje que estão pensando em casamento, mas pelo menos ele parece que está pensando em ter, né? Apesar de que a pergunta é de como não ter, não é? Aham, é. Mas se ele está fazendo isso é porque ele está contemplando, sem dúvida, a Ele possibilidade. quer ser obediente, né? Ele quer fazer a coisa Ainda certa. que seja para esperar um pouco para ter filhos depois, mas não desobedecer a Deus, né? Não Isso. cometer abortos. Gente, nós chegamos ao fim aqui do nosso Gabinete Cast, dessa edição a respeito de dúvidas teológicas. E a gente espera que você tenha saído com menos dúvidas teológicas do que quando você começou a escutar aqui a nossa edição. Nós registramos mais uma vez a ausência do nosso pastor titular, pastor Cláudio. Ele queria estar aqui, marcou para estar aqui, mas infelizmente foi impedido por motivo de força maior. Mas aqui é a equipe da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, equipe pastoral. A gente se reúne com frequência, né, com alguma regularidade, para tratar dessas questões mais frequentes no gabinete pastoral e trazer para você sob a forma de podcast, para que você possa ter um instrumento a mais para ajudar você no seu crescimento cristão e também passar para outras pessoas que tenham, porventura, alguma dúvida a respeito desses assuntos. Nós pedimos, por último, que você faça a sua inscrição no nosso canal, dê o seu like e faça a divulgação nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp. Lembrando que no nosso canal você encontra muito material reformado, bíblico, a respeito não só dos temas que a gente tratou aqui, mas de muitos outros temas também. Pastores, muito obrigado. Pastor Lutero, pastor Luciano, pastor Joselito. E um agradecimento especial à nossa equipe técnica, Excelente. comandada pelo competente Léo Mendonça, né? E todos os demais queridos que estão aqui, que vocês não estão vendo, mas que é por causa deles que o programa chega até vocês. Homens de Deus. Homens de Deus. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, equipe. E até o próximo Gabinete Cast. Deus abençoe. Até lá. Valeu. Amém.